Vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer um pouquinho da sua história, da sua trajetória e principalmente saber sobre a sua situação econômica e financeira. E a empresa que nós vamos retratar hoje é mais uma empresa do setor de construção civil. E quando nós falamos aqui de construção civil, naturalmente diversas pessoas aqui têm até um certo receio do setor de construção civil, pelas turbulências pelas quais ele passa, mas quando nós pegamos diversas empresas desse setor, vamos ver que algumas empresas têm um comportamento totalmente diferente, são empresas que mantêm uma regularidade, são empresas que mantêm ali uma geração de lucro constante, e essa empresa é uma delas. Trata-se aqui da Lavi Empreendimentos Imobiliários S.A. E a Lavi, que é uma empresa que sai de dentro da Cyrela. Então, por aí a gente já tem uma ideia do que é a empresa. Mas daqui a pouquinho a gente vai contar toda essa história para você. Antes disso, deixa eu agradecer quem sugeriu a Lavi, o meu amigo Luciano Ribeiro da Silva Neto. O Luciano, que honra ter você conosco. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão, prazer poder lhe atender. E é um prazer poder atender a todos vocês, e para tanto é fácil, ó. Entra aqui, ó, canal Silas Negrafê, e manda a sua sugestão, aproveita, faça a inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Mas para falar da Lavi, nós temos que falar aqui de uma personalidade, do senhor Eli Horn. O Eli Horn, ele vem para o Brasil lá da Síria, da cidade de Alepo, e junto com a sua família começa toda uma vida aqui no Brasil. E o Eli Horn, ainda jovem, o que ele começou a fazer ali para ganhar o dinheirinho? Vender goma laca que ele saia vendendo de porta em porta. Enquanto isso, o seu irmão, o Joy Horn, ele montou uma imobiliária. Aí na sequência, o Eli Horn, até pela habilidade de venda da parte comercial, acabou indo trabalhar com o irmão nessa imobiliária, que era uma imobiliária chamada Cirel, né? E aí ele foi trabalhar com o irmão e a função dele o que era? Comprar e vender imóveis. E aí, na sequência, ele já começou a comprar imóveis, comprar terrenos parcelados e vender à vista, o que impulsionou o crescimento da Cirel. E a Cirel, ela foi se desenvolvendo. Na sequência, o Eli Horn também vai cursar a faculdade de Direito, né? Mas só que, na verdade, o que tinha dentro dele mesmo era aquele sangue de comércio, né? E aí, com o crescimento da Cirel, futuramente, lá em 1978, ele acaba comprando a parte do irmão nessa imobiliária e ele fica sozinho na imobiliária. E a partir desse momento, ele começa a avançar também para o setor de construção. E aí ele passa também a construir para revender. E nesse crescimento todo, na década de 90, faz uma parceria com um grupo argentino, com o grupo IRSA, e aí, com a entrada de mais recursos também, a Cyrela acaba crescendo cada vez mais, até entrar os anos 2000. Os anos 2000 foram anos maravilhosos ali para o setor de construção civil, quando a construção civil teve um boom e a Cyrela foi uma das empresas que cresceu bastante durante esses anos 2000. Na sequência, lá futuramente, o que acontece? O Eli Horn acaba sendo acometido lá pelo mal de Parkinson e acabou tendo ali já uma série de dificuldades para poder desempenhar o seu papel e acabou passando a parte dele para os filhos tocarem a empresa para ele. E a partir desse momento, então, a Cyrela começa a tocar o seu barco através dos filhos do Eli Horn. E agora, já no ano de 2016, o que ocorre? Dentro da Cyrela tinha lá uma divisão que era justamente para o alto padrão, médio, alto padrão, e essa divisão era desmembrada de dentro da Cyrela e se transforma numa outra empresa, que é a Lavi Empreendimentos Imobiliários. E a Lavi, então, voltada mais para a parte de construção, de incorporação, passou também a ter o seu crescimento, tanto que no ano de 2020 também faz o seu IPO. E com a realização do IPO, a entrada de recursos impulsiona também o crescimento da Lavi. E a Lavi hoje, ela praticamente atua dentro do mercado de São Paulo. Então, as principais obras da Lavi estão dentro de São Paulo. Mas para que possamos entender como que está a situação econômica e financeira da Lavi, eu trago para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 21, 22 e do terceiro trimestre de 2023. Por quê? O balanço de dezembro ainda não saiu. Então, as últimas informações que nós temos da empresa é do terceiro trimestre, que é o que nós vamos apresentar para vocês. Então, vamos aos números.
Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Lavi Empreendimentos Imobiliários S.A. trazendo para vocês que desde 2019 vamos acompanhando ano a ano tudo que vem acontecendo com a empresa, até chegar agora no mês de setembro de 2023, as últimas informações apresentadas pela companhia. Lá em 2019, a Lavi era uma empresa de 365 milhões de reais, era o tamanho da empresa, tudo aquilo que tinha dentro do seu patrimônio. E desse valor aqui, a maior parte está aqui, ó, no capital de giro, no ativo circulante, 268 milhões de reais, o equivalente a 73,3% de tudo aquilo que tem dentro do patrimônio da empresa. Nesse ano, a empresa fechou com 66 milhões de reais em dinheiro, em caixa, banco, aplicação, 61 milhões de contas a receber, de vendas de imóveis realizadas, e os estoques também de imóveis destinados à venda, 140 milhões de reais. E apenas aqui 362 mil de outros créditos, outros pequenos valores a receber que não sejam de clientes. Já para 2020, com o IPO, a empresa pula para 1 bilhão 693 milhões de reais. E no IPO entra dinheiro no caixa, tanto que o caixa vai para 921 milhões, o contas a receber também aumenta para 209 milhões e os estoques de imóveis destinados à venda, 263 milhões de reais, fazendo com que o capital de giro totalizasse 1 bilhão 398 milhões de reais, o equivalente a 82,6% de todo o patrimônio da empresa. Já em 2021, a Lavi agora é uma empresa de 1 bilhão 751 milhões, aumenta aqui os estoques, por esses estoques aqui são para longo prazo, não é o estoque pronto para venda, então aumenta aqui o realizável a longo prazo, e o capital de giro diminui um pouquinho para 1 bilhão 139 milhões. Uma queda de recursos em caixa, né, 467 milhões, aumenta o contas a receber 271 milhões e aumenta os estoques de imóveis destinados à venda. Então, quer dizer, a empresa pega o dinheiro, compra mais imóveis, também conclui aquilo que estava em andamento para poder colocar à venda. E aí chega em 2022, a Lavi é uma empresa agora de 1 bilhão 928 milhões de reais. E com esse valor aqui nós temos 1 bilhão 517 em capital de giro, 428 milhões em dinheiro, aumenta um pouco mais aqui o contas a receber para 293 milhões e os estoques da empresa agora totalizam 787 milhões de imóveis destinados à venda. E chegando em setembro agora, a empresa ultrapassa os 2 bilhões. Agora é uma empresa de 2 bilhões 198 milhões de reais. E o capital de giro aqui permanece na faixa de 1 bilhão e 500, tendo 493 milhões, quase 500 milhões em caixa, 22,4% da empresa é dinheiro, 444 milhões em contas a receber e 622 milhões em estoques de imóveis destinados à venda. Então a empresa ela vem numa crescente, principalmente depois do IPO, ela vem numa crescente que ia aumentando os seus estoques de imóveis destinados à venda e mantendo aqui um volume significativo de dinheiro em caixa. Olhando agora o endividamento da Lavi, lá em 2019 era uma dívida de 250 milhões, equivalente a 68,4% de todo o patrimônio. Quando faz o IPO, o patrimônio líquido pula de 115 milhões para 1 bilhão e 300. O endividamento sobe mais um pouquinho para 393 milhões, porém, como a empresa agora ficou maior, o peso da dívida passou a ser de apenas 23,2%. Então, se ela tem um patrimônio de 1 bilhão 693, ela deve apenas 393, ela deve 23,2% de tudo aquilo que ela tem. Em 2021, a dívida aumenta para 501 milhões de reais, sendo que a maior parte dessa dívida vai aparecer aqui em outras obrigações, como adiantamento de clientes, e aí o endividamento total fecha com 28,6%. Chega a 2022, a dívida agora é de 672 milhões de reais, com 34,9%. E agora, esse ano, até setembro, a dívida aumentou um pouco mais para 866 milhões de reais, 39,4%. Então, a dívida que era de 68 cai para 23 no IPO e aí depois começa aqui um processo de crescimento, até porque esse endividamento, principalmente as dívidas de longo prazo, é justamente para alavancar esses estoques que estão aqui, que depois, daí, na sequência, serão vendidos. Olhando agora os resultados produzidos pela empresa, lá em 2019 ela faturou 193 milhões. Em 2020, 359 milhões. Em 2021, 609 milhões. Em 2022, o faturamento cai para 555 milhões. E esse ano, olha só, até setembro já tem 647 milhões, nos dando uma projeção de um faturamento pelo menos entre 850 e 900 milhões para 2023. Mais importante do que esse faturamento é esse número de baixo.
E o lucro líquido, 49 milhões lá em 2019, 118 milhões de lucro em 2020, 204 milhões de lucro em 2021, o lucro cai para 130 milhões em 2022 e agora até setembro acumula 154 milhões, nos dando também uma projeção de lucro acima de 200 milhões para o ano de 2023. Portanto, a empresa se mantendo lucrativa em todo esse período aqui. Olhando de perto agora a situação financeira nesses quadros que eu trago para vocês, a começar ali pela liquidez geral, que ela sai lá em 2019 com 1,37, aumenta com a IPO para 4,27, cai para 3,45, 2,79 e cai para 2,42. Para cada R$1 de dívida que a empresa terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de R$ 2,42. Paga, sobra, tranquila a situação financeira da empresa quando olhamos no longo prazo. Ao olharmos apenas o curto prazo, o dia a dia, é a liquidez corrente, o gráfico ao lado, que sai com 2,58, vai para 4,77, 3,17, 4,53 e agora esse ano caiu um pouquinho para 3,44. Mesmo assim, mesmo com essa queda, para cada R$1 de dívida que vence ali no dia a dia, a Lavvi dispõe de R$ 3,44. Muito folgada financeiramente a empresa, não tem problema financeiro algum. Já o endividamento nesse quadro que eu trago para vocês, ele começa lá em 2019 com 68,4, no IPO cai para 23,2, aí sobe para 28,6, para 34,9 e para 39,4%. De tudo que a empresa tem no seu patrimônio, ela deve 39,4%. Já nesse quadro aqui temos os índices de rentabilidade, alguns dos índices de rentabilidade, a começar ali pela margem líquida. Qual a importância da margem líquida? É para saber quanto que a empresa ganha naquilo que ela faz, de tudo aquilo que ela vende, pagando custo, despesa operacional, resultado financeiro, imposto, sobra quanto para a empresa? 25,6% que sobrava lá em 2019, 33% em 2020, 33,5% em 2021 e em 2022 a margem cai para 23,6% e esse ano vem trabalhando com 23,9%. Já o gráfico do meio é a rentabilidade do ativo, é quanto que a empresa ganha em relação a tudo aquilo que ela investiu no seu patrimônio. 13,6%, cai para 7%, sobe para 11,7% em 2021 e agora em 2022 fecha com 6,8%. E o terceiro gráfico à direita ali é o ganho dos acionistas. Quem tinha as ações da Lavvi nesses respectivos anos teve um ganho de 43% lá em 2019, 9,1% em 2020, 16,3% em 2021 e 10,4% em 2022. Ao ter as ações da empresa, através dos lucros gerados, os acionistas ganharam 10,4%. Nesse quadro aqui temos também alguns indicadores relacionados às ações. Uma ação da Lavvi vale patrimonialmente R$ 6,32. Se pegarmos todo o patrimônio e distribuíssemos para os acionistas, caberia cada ação R$ 6,32. Porém, para você comprar uma ação da Lavvi, você vai pagar R$ 8,15. Então, você vai pagar um valor acima daquilo que ela efetivamente vale. Então, é uma ação que ela está sendo comercializada com ágio. E o ágio é medido pelo PVP, preço por valor patrimonial, que fechou em 1,29. Isso quer dizer, as ações da Lavvi são vendidas com ágio de 29%. Lucro por ação nos últimos 12 meses, 88 centavos, o que dá uma rentabilidade para o acionista de 10,80%, com base nos últimos 12 meses e com base no valor de mercado da ação. Dividendos por ação em 2023, a empresa distribuiu 63 centavos a título de dividendos, o que dá um yield, que é um retorno de caixa, de 8,13%. Lembrando também que o payout, a empresa distribui na média mais de 60% do seu lucro a título de dividendos. Relação preço/lucro 9,26, quer dizer, um pouquinho mais de 9 anos para você ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. Free float, 21,94% das ações circulam livremente no mercado, fora da mão dos controladores, e o tag along é de 100%. Isso quer dizer que se a empresa for vendida, é garantido para os minoritários o mesmo tratamento que for dado aos majoritários. Nesse quadro aqui eu tenho também um gráfico ali extraído do Google, mostrando para vocês o comportamento do valor das ações da Lavvi desde o IPO que ocorreu lá em 2020. E quando foi feito o IPO, as ações eram negociadas a R$ 8,60. E reparem que ali no primeiro momento ela ainda sobe um pouquinho até R$ 9,15, cai, volta a subir ali para R$ 8,50 e depois aí, na sequência ela cai, tanto que entra 2022 cotada abaixo de R$ 5.
E durante 2022 ela ainda passa por diversas oscilações, caindo até R$ 4,40. Ao chegar no final de 2022, sobe um pouquinho, vai lá para os 5,80, praticamente R$ 6. No começo de 2023 cai novamente, ela chega a bater em R$ 4,40. E 2023 as ações elas começaram a disparar, principalmente ali a partir da metade do ano, onde elas chegam a bater em R$ 8,90. Cai no finalzinho de 2023 e agora no começo de 2024 ela começa ali no processo de alta, tendo uma caidinha ali no finalzinho do gráfico, sendo cotada ali a R$ 8,15 na data da gravação desse vídeo. Então por aqui você vê quando que as ações da Lavin tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Lavin Empreendimentos Imobiliários S.A. Tá, então, mais uma empresa analisada, Lavin Empreendimentos Imobiliários, lá de São Paulo. Fala aí, São Paulo, um grande abraço para todo mundo aí de São Paulo, do interior do estado de São Paulo também, que sempre está conosco aqui no canal Silas Egraf, e agradeço imensamente o carinho e o incentivo de vocês nessa caminhada nossa aqui na análise de balanços justamente voltados para a decisão no processo de investimentos, comprar ação, não comprar ação, até porque é a grande dificuldade que todo mundo tem, né? Que chega aqui, eu quero investir em ações, mas que empresa que eu compro, vale a pena, não vale a pena? Por quê? Porque é uma área de conhecimento ali que exige, né, alguns cuidados. E primeiro passo, eu sempre digo o seguinte, que as empresas, para você investir, elas têm que ser lucrativas. Porque qual que é o objetivo do investimento? É construir patrimônio que nos possibilite uma vida melhor lá na frente. Mas para construir patrimônio, nós temos que investir em ações de empresas que sejam lucrativas, porque daí o patrimônio dessas empresas vai crescer com o lucro e, consequentemente, por nós sermos sócios, vamos também ter o nosso patrimônio crescendo. As empresas sendo lucrativas, elas distribuem dividendos. Então, eu quero comprar ação visando dividendo. Então, tem que ser empresa lucrativa. Então, é o primeiro passo. Segundo, é verificar qual o risco envolvido na operação. E o risco que tem é justamente você comprar uma empresa que quebre. E essa empresa, para ela não quebrar, ela tem que ter um nível de endividamento, um controle, uma estabilidade de endividamento, que é o que também nós vamos analisar. Uma empresa, para não quebrar, ela tem que ter recursos. E esses recursos são o capital de giro. E o capital de giro a gente vai analisar, verificar como que vem se comportando esse capital de giro da empresa. E isso tudo nos diminui muito o risco, né, de comprar uma empresa ruim, uma empresa endividada, uma empresa sem dinheiro, uma empresa que só apresente prejuízos. Então, tudo isso nós aprendemos através dessa ferramenta, análise de balanços. E a análise de balanços, para você aprender, é muito simples. Todo mundo acha que é muito complicado entender a análise de balanços. Não é, é muito simples. Inclusive, eu convido você para participar junto conosco no próximo dia 29 de janeiro, das 19 às 22 horas, no nosso curso de análise de balanços para investimentos. 3 horas de curso, onde vamos abordar todos esses aspectos, como que nós identificamos uma empresa, como que nós interpretamos os números que essa empresa nos apresenta, para justamente escolher as melhores empresas nas quais podemos investir, naturalmente. E aí temos também os demais indicadores fundamentalistas, que vão nos dizer se uma empresa é cara, se ela é barata, se vale a pena naquele momento ou não, através dos demais indicadores fundamentalistas, que também iremos aprender no nosso curso. Então não perca tempo e não perca essa oportunidade, por apenas R$ 40. R$ 40 para 3 horas de curso de análise de balanços. E para se inscrever, entra aqui nesse WhatsApp que eu lhe apresento aqui na tela, me manda uma mensagem que eu lhe encaminho a ficha de inscrição e já deixo uma vaguinha reservada para você, já que as vagas são limitadas, dentro de uma sala de aula virtual, onde estaremos juntos, frente a frente, por 3 horas, falando de análise de balanço. Então, estou esperando vocês dia 29 de janeiro. Dito isso, bons investimentos para vocês.